A primeira ocupação, que é uma ocupação que vem do século XVI, a Câmara do Rio de Janeiro, desde o início, fala muito daquela região. E fala muito daquela região porque era a única possibilidade de acesso ao mar, na verdade, na época, por dentro da cidade. Daí o Caminho Velho, né, já existia desde sempre. O Caminho Velho é aquele que vem do centro, atravessa a Senador Vergueiro, na praia de Botafogo, vai até a Lagoa. Né? Nessa primeira fase de ocupação, há uma tensão muito forte com os índios que ocupavam aquela região. Eles são expulsos em direção à Gávea de hoje. A outra preocupação é evidentemente com a cana-de-açúcar, não para fazer cachaça naquela época ainda, mas para fazer açúcar mesmo. Então toda a franja da Lagoa Rodrigo de Freitas vai ser usada como área de cana. Principalmente porque abre-se a possibilidade via Portugal do primeiro engenho, onde está aquela sede do Jardim Botânico, onde tem a escola, que é o engenho da Rainha, né? O primeiro engenho da Rainha. Vai ter outro engenho da Rainha depois, no subúrbio, né? Mas o primeiro é aquele. E esse engenho acaba tendo uma prosperidade grande e atraindo outras pessoas para também ocuparem a região. Então é uma região inicialmente toda de engenhos de açúcar. Né? Aos poucos eles vão mudando o tom, né, do processo de uso da cana, vai abrindo para cachaça, né, para Paraty, em função da expansão da escravidão. A cachaça é fundamental no processo de chegada de africanos no Brasil. Né? Os navios negreiros usavam a cachaça para derrotar a força dos negros africanos, por isso muitos morriam, né? Os pretos novos. O outro dado interessante é que o acesso ao mar ali, na área que hoje é o Leblon, né, permitia a eles também desenvolverem uma atividade de pesca, não na lagoa, mas no mar. É uma tradição portuguesa não usar, né, peixes de água doce, usar só peixes de água salgada. Então eles usavam o mar como forma de subsistência. Então havia um certo hibridismo, né, entre as pessoas que ocupavam aquela área, porque ou trabalhavam com cana, os proprietários, né, ou se tornavam pescadores. É lógico que a mão de obra é toda escrava, esse não é o problema, mas os próprios escravos também tinham na possibilidade da pesca uma sobrevivência para eles. Né? Isso foi se alargando para Copacabana, onde hoje tem o corte, né? Foi se alargando para a área onde hoje é o Jardim de Alá. Né? E esse é o primeiro processo de ocupação, porque a vantagem do Rio de Janeiro, e especialmente dos portugueses que aqui estavam, que traficavam escravos, era eles terem acesso a todos os portos espanhóis de 1580 a 1640. Então, quando acaba isso, eles têm que voltar a sua atenção, né, para a área de África, para poder trazer mais escravos. Né, e aí, com isso, eles vão alterando os sistemas. Né. Ao lado da cana-de-açúcar, eles começam a fazer uma lavoura de subsistência para poder diminuir o custo em função dessas perdas que eles começaram a ter. Né. Esses engenhos, durante todo o século XVII, né, vão se desenvolver, vão prosperar. Você, no século XVII, elimina a tensão com os índios, né? Então você acalma aquela área toda. Né? E aí você começa uma questão importante, que é a questão da sucessão das terras. Né? Eram todas seis-marias. Então você tem os primeiros problemas de passagem para herdeiros e as brigas entre eles. Né? E isso começa a dividir mais ainda aqueles terrenos. Né? Até que o Rodrigo de Freitas, né, rearruma aquela área e começa a desenvolver uma economia de cana e de subsistência extremamente importante, né, que vai acabar fazendo com que aquela área passe a ser conhecida de fato como área produtora. No século XVIII continua a cana e continua a economia de subsistência.
né? Agora mais integrada à cidade, que a cidade cresce, né? Principalmente depois de 1763, quando vira a capital da colônia, né? Em função do Pombal. Aí cresce muito, né? Essa integração dessa área da lagoa, Jardim Botânico, Gávea, a Gávea Grande, que eles chamavam, né? É no século XIX, com a vinda da família real, e a cidade já é, de alguma maneira, uma cidade grande, no sentido de ser capital, e tudo ter que passar por aqui. Tá? Quando a família real vem para cá, há um impacto muito grande sobre a cidade, porque ela se torna, além de capital da colônia, capital do Império Português. Então, todo esse movimento novo vai acabar alargando para essa área também, vai tomando a cidade como um todo. Né? Mas essa área em especial, né, começa a ser mais ocupada. Tanto que a companhia inicial de bondes no Rio de Janeiro é Jardim Botânico Garden. Botanic Garden. Por conta da importância que aquela área tem. Né? Você imaginar que naquela época, no final do século XIX, você fosse criar uma linha de bondes para aquela área, é porque ela tinha importância. Né? E tinha importância exatamente porque ela produzia uma riqueza muito grande. Todas essas pessoas que eram proprietários daquela área eram muito grandes. Em termos de recursos, tinham muitos recursos. Né? E mantinham o isolamento exatamente porque tinham recursos. Se não tivessem, tinham que abrir. Né? Então eles ficaram ali e ficaram controlando o avanço da ocupação para Gávea, né? Para aquilo que hoje é a Rocinha, que era uma fazenda, né? E para toda aquela área que vai até a Niemeyer de hoje. Né? Subindo a Niemeyer. Né? Lembra que ali em cima tinha vários quilombos, como existiam no Alto da Boa Vista, em que plantavam camélias, exatamente porque o clima era bom para plantar camélias. Né? E a subsistência através da pesca também é importante, porque logo depois eles começam a criar uma outra linha interessante de subsistência, que é a pesca da baleia. Não é? A pesca da baleia é feita em duas regiões, né? A região do fundo da Bahia, Mauá, onde elas botavam as crias, né? Era mais fácil pegá-las, e o chamado arpoador da vida. Muita gente não sabe por que o nome, né? Arpoador. Os caras arpoavam as baleias da pedra, cara, né? E a baleia era fundamental no Rio de Janeiro, né? Seja para a iluminação, seja para o processo construtivo. Né? Então não tinha muito jeito você dispensar a baleia. Né? Só, evidentemente, a partir de 1850, que aí você tem encadeamento de um monte de coisas novas, que vai mudar. Então a área mais para fora, entre a lagoa e o morro, né? Ela era ocupada na franja do morro. Então você tinha toda uma área extremamente grande que vai ser a terceira ocupação, né? A ocupação das fábricas de algodão por causa da água, né? A importância da água, de ter muita água, e o processo de ampliação, né, da indústria de tecelagem no Rio de Janeiro, a construção de uma série de fábricas em todos os lugares do Rio, né? Aqui na Vila Isabel, né? A Confiança de Tecidos, a Corcovado, que a força das fábricas é tamanha, né, que você não tem espaço para a construção das vilas operárias. Até porque a política de vilas operárias acaba. Né? A partir principalmente da década de 30, você não faz mais vila operária. Né? Você constrói casas populares, onde for. Né? E isso desativa o processo de construção de vilas operárias. As que existem, existem. Mas há uma dificuldade, e essa dificuldade começa a fazer com que surjam as favelas ao longo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? As favelas da Praia do Pinto, da Catacumba, eram basicamente ocupadas por pessoas que trabalhavam nas fábricas ao redor dali. Fábricas de comércio, mas mais na fábrica, porque já não tinha casa operária. Né? E acabou mudando a paisagem da lagoa, o que fez com que tanto o Helder Câmara, o Bispo Vermelho, quanto o Lacerda encaminhassem um processo de retirada desse povo das favelas. Né?
No caso do Helder Câmara, foi muito engraçado que, embora ele não tenha nenhuma afinidade ideológica com o Lacerda, eles tinham essa coisa em comum, né? Só que um, evidentemente, queria embelezar a cidade, né? O outro queria uma moradia digna. O outro dado interessante naquela região, falando dessa ocupação das fábricas, né, é o método que essas fábricas usavam, né, para conservar uma identidade com os trabalhadores. A ideia de civilização ligada ao trabalho, né, então eles incentivam isso, e incentivam isso através de cartilhas em que todos eles eram obrigados a saber ler. Isso é um sistema interessante, né? Para ser trabalhador numa fábrica de tecidos, o cara tinha que ter alguma habilidade, não apenas intelectual, técnica, né? Mas do manejo das coisas, né? Então, quando as fábricas dali começaram a perder espaço, os trabalhadores ganharam espaço em outras fábricas, porque ele tinha um olho danado, não precisava nem usar aquele coisinha que eles usavam para ver o tipo de fibra, o tipo de coisa que tem no tecido, né? Eles já sabiam e mostravam o que era bom e o que era ruim nesse sentido, né? E eles aprendiam a ler nas cartilhas que dizia devo manter limpa a fábrica, né? Devo ter cuidado com as máquinas. Método Paulo Freire, antes do Paulo Freire, não é? Uma coisa voltada para o próprio trabalho deles, né? E isso fez com que eles permanecessem, quer dizer, permaneceram também por conta do pagamento das indenizações, né? Eles ficaram com as casas, como aconteceu em vários lugares do Rio de Janeiro, né? Como você tem uma massa falida, né? Você dá a casa e aí começa a mudar tudo, né? As casas começam a ser modificadas, porque agora são dos caras, né? Aí faz garagem, faz puxadinho. Todas as ilhas, que é o Naval, o Caiçaras, eram favelas. Toda a costa da Catacumba, do Parque da Catacumba, eram favelas. Toda a área, né, do Cantagalo eram favelas. Então havia um cinturão de favelas na Lagoa Rodrigo de Freitas, porque você não tinha mais cana, né? As margens da lagoa estão sendo ocupadas residencialmente, principalmente o lado do Leblon, né, do Jardim de Alá, que a partir dos anos 20, do século 20, vai sofrer um processo de modernização, né? Eles vão reformar tudo aquilo. Daí o estilo arquitetônico da área, se é aqueles sobrados de 2 andares mais modernistas, né? Todos eles, do lado onde existe o Bar Lagoa, aquele lado de lá, o lado dos clubes, depois tem uma reta toda ela. Hoje tem muitos prédios, mas eram prédios assim, no bairro 20, aquele final ali do Leblon, o final de Ipanema, tinha uma coisa muito interessante nesse sentido, né? Então toda a área da Curva do Calombo até a entrada do Maitá é a primeira ocupação importante dali, em termos residenciais, né? Que pega inclusive a encosta, né? O Jardim Botânico seria bem diferente se o projeto de reforma urbana do Lacerda tivesse sido concluído da maneira que eles pensaram. Porque uma das ligações para ter mobilidade que o Lacerda pensou, quer dizer, o Doxiades, que é o cara que gerencia o plano, era criar uma ligação com a Zona Sul que incorporasse 3 saídas distintas. Uma ao Rebouças, e ali no Rebouças não tinha problema, porque você saía em cima da lagoa. Então você teria, além do Rebouças, mais 2 bocas de saída da Zona Norte. Porque essas bocas dali integrariam a Zona Sul, a área do subúrbio, porque era o prolongamento da Dom Helder. Então o túnel começava na Rua Uruguai, no final da Rua Uruguai, atravessava o maciço e chegava do outro lado. Então a facilidade de chegar lá. Daí a criação do túnel Noel Rosa, tudo faz parte dessa linha, né, que faria essa ligação entre o subúrbio e a Zona Sul. Porque você mantinha a questão das fábricas ainda, da necessidade de mão de obra, né? Além disso, a erradicação das favelas significava criar vilas, né? Vila Kennedy, Cidade de Deus e tal.
afastadas. E isso facilitaria a continuidade dos trabalhadores nessa área, né? A outra ideia interessante que tem ali para a gente ver como é que a ocupação foi feita é o Minhocão, não é? Que hoje tem um túnel dentro deles. Na verdade, ali seriam construídos 5, que viria de onde é esse primeiro que está ali, né? No túnel, o Zuzuange hoje, até a Marquês de São Vicente. Todo o terreno que é do planetário hoje e do estacionamento da PUC iria ser ocupado por mais 4 minhocões, que era para atender a população da época. Só foi construído aquele exatamente porque começou esse imbróglio da ocupação residencial. E aí valorizou aquela área, então ninguém fez nada ali.